Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo para os membros do canal, vídeo que eu julgo muito importante, então espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou passar algumas informações que vão te ajudar muito aí para você montar uma carteira previdenciária. Então até chamei aqui, ó, o que realmente importa para montar uma carteira previdenciária, como se aposentar aqui mais rápido na Bolsa de Valores. Claro que não é apenas isso, né? Exige um certo conhecimento, mas eu vou passar aqui o que eu julgo muito relevante em relação aos dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações aqui na prática, que isso aqui vai fazer a sua carteira crescer de forma exponencial. Vou mostrar como o preço importa, então uma simulação aqui de retorno de acordo com o preço pago pela ação. Vou mostrar aqui o yield on cost, algumas dicas aqui que ajudarão na sua liberdade financeira e na sua jornada aqui na Bolsa de Valores ao longo do vídeo. Então tá um vídeo aqui bem prático, um vídeo bem interessante. Eu deixei esse slide aqui dessa forma para chamar a atenção mesmo, porque isso aqui é importantíssimo. Toda a remuneração feita pela empresa para os acionistas, seja ela na forma de dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificações em ações e até mesmo a valorização do ativo, sempre ocorrerá em relação ao número de ações. Guardem isso porque é muito importante, tanto é que eu deixei aqui grifado. Sempre ocorrerá em relação ao número de ações possuídas e não pelo valor que você tem investido nesses ativos. Como assim, Felipe? Olhem só, a B3, né, a Bolsa Brasileira aqui, Brasil Bolsa Balcão, não quer saber se você tem R$100, R$1.000, R$10.000 investido, R$100.000 ou R$1 milhão. Ela quer saber quantas ações você possui, uma vez que os proventos eles são distribuídos perante ao número de ações. Então você está me dizendo que os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e até mesmo a valorização do ativo depende aí da quantidade de ações possuídas? Isso mesmo, vai depender da quantidade de ações possuídas, e se você é um investidor aqui de longo prazo, você pode tirar vantagem disso, tirar proveito disso, e ao longo do vídeo, se você entender isso, eu não tenho dúvidas que você vai se aposentar muito bem na Bolsa de Valores, claro, buscando aqui sempre o longo prazo, montando aquela carteira previdenciária com boas ações pagadoras de dividendos. Eu vou mostrar aqui na prática dividendos e juros sobre capital próprio. Porém, antes disso, eu vou passar aqui no slide e eu já volto para esse aqui. Para explicar para vocês qual a diferença prática aqui entre dividendos e juros sobre capital próprio. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui nos comentários, mas também no Instagram. Qual a diferença prática entre dividendos e juros sobre capital próprio? A principal diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio, embora ambos sejam proventos, está na tributação. Olha que legal. Como os dividendos são calculados sobre o lucro líquido da empresa, a quantia não é tributada duas vezes. Então é por isso que quando você recebe dividendo, esse valor ele é líquido. Então olha só, por esse motivo são uma fonte de renda isenta de imposto de renda para quem investe, para nós acionistas. Então aqui, se fosse para resumir, os dividendos são provenientes do lucro líquido da companhia. Ele já foi tributado pela empresa, por isso que você não paga imposto. É por isso, pessoal, até um adendo aqui, que essa questão da tributação dos dividendos, que entra governo, sai governo, eles falam, é algo que é difícil de pensar aqui no Brasil, já que estaria tributando duas vezes, tá? Já no caso dos juros sobre capital próprio, os investidores são responsáveis por pagar o tributo sobre o valor recebido. Nessa situação, a alíquota é de 15% e a taxa é recolhida na fonte. Como assim, Felipe? Não entendi. É bem tranquilo. Basicamente aqui, antes da companhia pagar todas aquelas tributações, a empresa distribui esse valor para o acionista. E quem paga a tributação é você, na alíquota aqui de 15%. Tanto é que quando a empresa anuncia aqui um juro sobre capital próprio, ela lança o valor bruto e já logo coloca ali que, como é um juro sobre capital próprio, precisa descontar os 15% do imposto de renda, que já é recolhido na fonte, e aí só cai na sua conta o valor bruto. Então, se a gente pudesse resumir aqui, o juro sobre capital próprio é proveniente aqui basicamente do lucro bruto da empresa. É aquele lucro antes da companhia pagar as tributações. Enquanto os dividendos, eles são provenientes do lucro líquido. Quem paga o imposto aqui, no caso dos dividendos, são as empresas. E quem paga o imposto aqui, no caso do juro sobre capital próprio, é o acionista, tá?
E para falar a verdade, para as empresas é muito melhor distribuir juros sobre capital próprio, porque dessa forma ela passa a responsabilidade de pagar o imposto de renda para o acionista, tá? Mas aí, claro, vai depender justamente... Deixa eu voltar... Opa, tô passando demais. Claro, vai depender aí justamente também do estatuto e políticas de proventos de cada empresa. Isso é algo que vocês precisam entrar no site da companhia e dar uma boa olhada. Agora que vocês já sabem a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendo, vou passar aqui para vocês como realmente pouco importa o valor investido, mas sim quantas ações aí das empresas vocês possuem. Então eu vou usar de exemplo aqui a Taesa, tá? Mas poderia usar qualquer outra companhia. A Taesa, nos últimos 12 meses, pagou aí cerca de R$ 6,18 de dividendo por ação, tá? Por ação. Aqueles que possuíam 100 ações nos últimos 12 meses receberam na forma de dividendo cerca de R$ 618. Por quê, Felipe? Porque se você tinha 100 ações e por ação a companhia pagou R$ 6,18, você teria aqui cerca de R$ 618 na forma de renda passiva. Porque você teria aqui 100 ações, você multiplica um pelo outro. Percebe que pouco importa? Eu coloquei aqui justamente a cotação da empresa para que vocês vejam. Percebem que pouco importa a cotação da empresa? Basicamente, o que importa, o que significa aqui é que você precisa focar na quantidade de ações se você quer montar uma carteira previdenciária. Porque dessa forma, você pode colocar uma meta ali em quantidade de ações. Por exemplo, quero receber cerca de R$1.000 por mês de dividendo com a Taesa. Você calcula quantas ações você precisa ter e vai lá e vai comprando aos pouquinhos até bater a sua meta. E dessa forma você pode, inclusive, se aproveitar aí das quedas. Por quê? Porque preço importa e eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, só resumindo, o dividendo ele foi dado aqui, foi pago em relação ao número de ações possuídas e não pelo valor investido. Guardem isso porque isso aqui vai fazer uma diferença ali na hora que eu mostrar para vocês como o preço realmente importa. E agora, passando o exemplo aqui para as bonificações. Eu trouxe o Bradesco aqui como exemplo nas bonificações justamente porque todo ano o banco faz bonificações, faz distribuição aqui de ações. E como é que funciona? É bem simples, vocês vão entender e vão ver aqui que também é dado em relação à quantidade de ações e não em relação ao valor aqui, embora eu tenha colocado na tela justamente para chamar a atenção de vocês. Percebam que em 2019 o banco fez bonificação, 2020 fez bonificação, 2021 fez também, 2022 também fez, só não trouxe aqui para vocês apenas exemplo, tá? Como é que ocorre, Felipe? Percebam aqui, ó, 2019, essa bonificação foi na proporção de 20%, 2020 na proporção de 10%, 2021 na proporção de 10% e, se eu não me engano, em 2022 também foi feito aqui na proporção de 10%, se eu não me engano. Mas como é que funciona na prática? Basicamente, a companhia te dá ações, tá? Isso aqui é uma política da companhia, várias empresas têm esse tipo de política e você pode se beneficiar muito com isso aqui. Por quê? Porque percebam, a proporção de 20%. Significa que a cada 10 ações que você possui, a empresa vai te dar mais 2 ações. É uma outra forma de remunerar o acionista. Inclusive, a gente pode até pensar nisso aqui como uma alternativa para as empresas, caso pensem aí em tributar os dividendos. E olhem que interessante, lá em 2019, então, quem possuía 100 ações do Bradesco ganhou mais 20 ações, a pessoa que possuía 1.000 ações ganhou mais 200 ações, a pessoa que possuía 10.000 ações ganhou mais 2.000 ações, e o cara que possuía lá, sei lá, 100.000 ações, esse cara ganhou mais 20.000 ações do Bradesco. E agora pensem também que o banco ele também distribui dividendos, e o dividendo ele é pago em quantidade de ações. Então pensem nisso aqui no longo prazo. O banco está te dando ações, né? Aqui no caso, em 2019 na proporção de 20%, mas em 2020 foi em 10%, em 2021 10%. Somando isso aí, mais o anúncio de dividendo ali do banco, mais os seus aportes, você no longo prazo pode se beneficiar muito com isso, levando em consideração que os dividendos são pagos em quantidade de ações e pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, as bonificações também são dadas aqui em quantidade de ações. Se você possuía aqui 10 ações, você ganhou 2. Se você possuía 100 ações, você ganhou 20 e assim por diante. Proporção de 20%. Percebam que esse valor aqui na tela pouco importou. Então, realmente, a B3, né, aqui no caso dos proventos, ela não quer nem saber quantas ações...
Desculpem, ela não quer nem saber quanto de dinheiro você tem investido, mas sim quantas ações você possui. Isso aqui é importantíssimo vocês aprenderem que isso pode gerar aí um valor imenso futuro. E agora, mostrando como a valorização ela também ocorre aqui por ativo. Vamos supor que uma ação custa R$5, você foi lá e comprou, então ela sobe e alcança o valor de R$10. Você dobrou o seu valor, certo? A valorização obtida foi por ação possuída e não por valor investido. Ah, Felipe, mas eu coloquei R$5 e agora eu tenho R$10, eu fiz 100% de retorno aqui. Tudo bem, concordo com você, mas olhem aqui. Uma ação valorizou R$5. 10 ações, valorização de R$50. 100 ações, valorização de R$500. 1000 ações, valorização de R$5.000 e assim por diante. A valorização ela também é proporcional ao número de ativos. Então, se você somar tudo isso que eu passei aqui para vocês em relação à valorização, bonificação, dividendos e juros sobre capital próprio, e vocês entenderem que isso tudo é dado em relação à quantidade de ações, e juntando mais essa questão do preço, importa que eu vou passar aqui para vocês, vocês não tenham dúvida aqui que vocês vão se aposentar muito bem na Bolsa de Valores, mas claro, tem que ter consistência e, como eu sempre digo, visando o longo prazo. Essa é a ideia de montar uma carteira previdenciária, tá? Aquela carteira literalmente para sua aposentadoria. Eu vou utilizar o Banco do Brasil como exemplo aqui nessa questão do preço importa, porque eu acho que faz bastante sentido. Percebam que se a gente pegar aqui hoje, o Banco do Brasil está cotado a cerca de R$ 39,07. Claro, né, tá variando a todo momento, mas até o período que estou gravando tá nas atuais cotações. E nos últimos 12 meses ele pagou cerca de R$ 4,17 de dividendo. Mas percebam, isso aqui no gráfico dos últimos 5 anos, tá? Mas se a gente pegar aqui no máximo, olhem só, percebam que o banco, ele tá há muito tempo aí na Bolsa de Valores. E durante muito tempo ele foi cotado abaixo dos R$10. E hoje ele tá nos R$39, mas já foi cotado também lá em torno dos R$52, R$53. Então eu vou fazer algumas simulações aqui, aportando cerca de R$1.000 no banco e vamos ver o que a gente pode aplicar em relação a tudo que eu mostrei aqui para vocês no vídeo de hoje. Hoje o Banco do Brasil então está cerca de R$39, porém acabei de mostrar para vocês que ele já bateu lá os R$53. Então eu vou fazer uma simulação aqui, caso eu aportasse R$1.000 no banco, com ele cotado a R$53 por ação, quantas ações eu possuiria, quanto eu iria receber de dividendo aí nos últimos 12 meses, e vou fazendo essa simulação com vários valores, para que vocês possam ver aqui como o preço realmente importa, tá? Depois a gente vai ver o que a gente pode tirar de lição. Então vamos lá, a R$53 por ação, se eu tenho R$1.000, eu compro cerca de 18 ações, tá? E o Banco do Brasil pagou cerca de R$ 4,17 por ação nos últimos 12 meses. Então eu iria ter aqui, né, gerado uma renda passiva de R$ 75. Como que eu encontrei esse valor? Simples, se o dividendo é pago por quantidade de ações e eu comprei 18 ações, eu multiplico R$ 4,17, que foi o valor pago, por 18 ações, que é o número de ações que eu consegui comprar com R$1.000, enquanto uma ação custava R$ 53, tá? Então gerei R$ 75, o meu yield on cost, ou seja, o meu retorno aqui em relação ao meu valor de aquisição, que aqui nesse caso foi R$ 53, seria cerca de 7,8%. E agora, vamos ver aqui, caso eu comprasse no dia de hoje a R$ 39. Com esses mesmos R$1.000, eu compraria aqui cerca de 25 ações. Se cada ação pagou nos últimos 12 meses cerca de R$ 4,17, eu teria gerado aqui uma renda passiva de R$ 104. Então perceba aqui que já foi um valor bem superior ao valor recebido com as ações a R$ 53, certo? Por quê? Porque eu consegui comprar mais ações com esses mesmos R$1.000 e o meu yield on cost, que seria aqui o meu retorno em relação ao valor pago pela ação, seria de cerca de 10,6%, um valor aqui quase 3% superior ao valor passado. E agora, fazendo aqui a mesma simulação, caso eu tivesse comprado a R$ 31, caso eu tivesse aqui conseguido aportar, né, nas quedas aí do Banco do Brasil, vamos fazer essa mesma simulação. Olha que legal. Com esses mesmos R$1.000, eu compraria cerca de 32 ações, se cada ação estivesse custando R$ 31.
Se cada ação do Banco do Brasil pagou R$ 4,17 de dividendo nos últimos 12 meses, eu teria gerado R$ 133, o que me geraria aqui um yield on cost, novamente, é o seu retorno aqui em relação ao valor pago pela ação de 13,45%. Então, já seria aqui um dividendo, né? Basicamente ao mesmo patamar que está a Selic atual. Então, percebam que realmente preço importa. Agora, vamos supor que você tivesse comprado lá no início da pandemia a R$ 25, quando o Banco do Brasil chegou a esses patamares. Com esses mesmos R$ 1.000, eu compraria 40 ações, já que cada ação custaria aqui cerca de R$ 25. O banco pagou nos últimos 12 meses R$ 4,17 por ação. Eu conseguiria aqui, ó, ter gerado em renda passiva R$ 166. Já seria aqui basicamente mais que o dobro, né, do que o valor recebido se eu tivesse comprado a R$ 53 por ação. E o meu yield on cost, olhem só, seria de cerca de 16,6%. Então, um valor aqui já muito interessante. Quanto maior a sua perspectiva de longo prazo e quanto mais barato você consegue comprar um ativo, maior será aqui o seu yield on cost. Pelo menos essa é a tendência. Alongando ainda mais, já que a ideia é sempre montar uma carteira previdenciária, a gente precisa pensar aí no longo prazo, e eu nem tô trazendo aqui tão longo prazo assim, tá? Vamos supor que você tivesse conseguido comprar as ações do Banco do Brasil lá em 2016 a R$ 13. Lá em 2016, ela chegou aí nesses patamares, então se você aproveitou, você comprou lá a R$ 13. Agora imaginem o Barsi, né? O yield on cost do Barsi, que comprou as ações do Banco do Brasil a centavos. Com esses mesmos R$ 1.000, com cada ação do Banco do Brasil a cerca de R$ 13, eu conseguiria comprar cerca de 76 ações. Se cada ação nos últimos 12 meses pagou cerca de R$ 4,17, eu teria recebido aqui, só em renda passiva, cerca de R$ 316. O que seria equivalente aqui, seria o meu yield on cost em torno de 32%. Isso aqui os investidores de renda fixa, eles não te falam, né? E olhem isso aqui. Eu estou apenas dizendo, contando os últimos 12 meses. Só nos últimos 12 meses você já teria recebido cerca de 32%. Agora imaginem aí, nos últimos 9 anos, né? Já que eu estou pegando aqui, levando em consideração 2016 até agora, imaginem aí, nesses últimos anos, quanto você já não teria recebido, como seria aí a sua rentabilidade. Então sempre visem o longo prazo, pessoal. E foco no seu yield on cost. E como é que você faz isso? Justamente comprando as ações descontadas e tendo essa percepção aí de levar os ativos sempre buscando o longo prazo para uma carteira para aposentadoria. E com isso, então, o que fazer nas quedas, né? Já que a gente pode se aproveitar desses períodos, se o dividendo é pago por quantidade de ação e nas quedas eu compro mais ações, o que eu faço? Comprar mais ativos geradores de renda, de preferência aqueles ativos que você já possui em carteira, porque assim você pode montar uma posição bem relevante. E olhem aqui, ó, coloquei até em primeiro, ninguém acerta fundo e ninguém acerta topo, pessoal. Então por isso que você ali compra todos os meses. Pô, Felipe, mas e se a ação tá cara? Você vai focar naquela ação que tá mais descontada já dentro da sua carteira, aquela que faz mais sentido naquele momento para você. Seguindo tudo isso, possivelmente maiores serão seus ganhos, tanto em dividendos, bonificações e valorização do ativo. Algo que eu até nem comentei, né? Imagine que você lá em 2016 comprou as ações do Banco do Brasil a R$ 13, vem recebendo dividendo desde aquele período. Só nos últimos 12 meses você já recebeu aí 32%, né, de retorno. Isso, claro, falando aqui que você tivesse investido R$ 1.000, tivesse comprado 76 ações, mas você pode expandir aqui, vai depender, claro, do seu potencial de aporte. Mas pensem que você comprou a R$ 13 e hoje as ações estão aí em torno de R$ 39 e que inclusive já chegaram a R$ 53. Então, se você tiver essa visão de longo prazo, você vai ganhar muito aqui no seu yield on cost, tá? E também na valorização do ativo. Por isso eu digo foco, pessoal, foco, não saiam aí comprando ativos ruins, não tem necessidade disso ficar se expondo a ativos de risco, tá? Você já está investindo em renda variável, já tem certo risco ali, então selecione os ativos. O que eu tinha aqui pro vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Brigadão, pessoal, até a próxima!